Amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe sua vida, sua família e que Ele te dê uma semana tão poderosa como há tempos você não se lembra de ter tido. Amém? Você toma posse disso? Dá uma olhada aí para quem está do seu lado, abençoa esse irmão, essa irmã, por favor, fala que Deus te abençoe. Isso, confirma no coração dela, você está no lugar certo e você está do lado da pessoa certa. Fala assim, ó. Você está do lado da pessoa certa, porque eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção na sua vida. Deus vai me usar para te abençoar. Não é verdade? Nem que seja testando a sua paciência, né, irmão? Que bom ser família e que bom sermos igreja. É maravilhoso estar aqui com os irmãos. Agora, o seu José está um puxa-saco que ninguém aguenta mais. Que história é essa? A hora que ele desceu daqui, tinha uma conta que ele devia para o Jacques, ele já não vai pagar mais, né? Meu Deus, seu José, ninguém aguenta isso aí não. Deus abençoe o irmão, que alegria. Irmãos, estava com saudade de estar aqui com os irmãos. Eu e Suelen, na semana passada, e estávamos viajando, fomos servir nossos irmãos lá nos Estados Unidos. Uma igreja linda, algumas igrejas lindas lá, Deus está levantando, lá também na América. Nós falamos a maior parte do tempo para brasileiros lá, um povo lá de Deus sendo levantado. Não é fácil, irmãos. A pessoa pensa, né? A pessoa está lá nos Estados Unidos, está tudo bem. O povo vive longe da família. E muitos lá, nós conversamos assim, gente que está lá há 20 anos, quase 30 anos, nunca mais voltaram ao Brasil, não viram seus pais. Alguns souberam, né, da morte dos pais, mas não puderam estar aqui. E um povo que Deus está levantando naquele lugar e levantando assim mesmo, poderosamente. Ore pelos nossos irmãos ali da América também, uma igreja linda de Deus. Nós pudemos, eu e Sueli, participar ali de alguns cultos, alguns lugares de oração e fomos abençoados naquele lugar. Chegamos já correndo, doido para ver os irmãos, foi bem rápido. Estive sábado em Toledo ministrando também em uma igreja maravilhosa ali. Ontem estivemos em Pato Branco, casando alguns irmãos, e hoje feliz de poder estar aqui servindo os irmãos. Essa é a nossa casa, essa é a nossa família. Diga para quem está do seu lado, por favor, você tem uma casa, você tem um pai, você tem uma família, você tem um destino, você tem uma herança. Amém, irmãos? Aleluia, nós não estamos soltos, glória a Deus. Muito bom, irmãos. Nós estamos então na série Cenáculo. Você que veio na semana passada, aprendeu muito sobre isso. No culto da manhã, nossa irmã Dani, ela nos ministrou aqui. E no culto da noite, a nossa irmã Silvana, né, as pastoras aqui dessa igreja, ministraram a gente. Teve uma vez que alguém falou assim, meu Deus, pastor, você viaja, só prega mulher. Eu falei, é porque elas são muito ungidas, são poderosas essas mulheres dessa igreja. Glória a Deus pelas mulheres dessa igreja. E nós acreditamos muito mesmo no ministério pastoral feminino, dessas mulheres poderosas aqui dessa casa. E que Deus levante mais e mais pastores também, mas é muito bom aprender com elas. Eu sei que você aprendeu muito. Quantos estavam aqui na semana passada? Deixa eu ver. Ouviram a primeira mensagem da série. Bom, como a gente sempre diz, se você não esteve, todas as nossas programações são gravadas e ela está então no nosso canal. Você pode entrar lá no YouTube, CC Zoe, e você vai encontrar o nosso canal. E lá tem a primeira mensagem da série Cenáculo. Nós estamos há 14 dias do que a gente chama de Dia de Pentecostes. Celebramos o Dia de Pentecostes, que é o dia em que o Espírito Santo, que foi uma visitação, se transformou numa habitação. Você deveria ter celebrado muito quando eu disse isso. Mas a verdade é que esse foi um dos maiores eventos sobre a terra depois da morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus vem, morre, ressuscita, ele deixa claro, ele diz, olha, vai acontecer algo maravilhoso. Vai acontecer, vocês não vão ficar órfãos, vai vir, vocês vão receber a promessa. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem agora para habitar. Ele que sempre veio para visitar, agora vem para habitar. No Antigo Testamento, ele veio e visitou muitas vezes, mas ele não permanecia. Mas no Novo Testamento, agora na Nova Aliança, ele vem
e permanece e vive dentro de nós. Amém? E isso é maravilhoso, não há tesouro maior que você carregue do que o Espírito Santo de Deus dentro de você e agindo através de você. Por isso essa série. Na semana passada nós aprendemos muito e hoje eu quero continuar. Nós iremos então seguir nessa série por mais 2 semanas, semana que vem ainda, e na outra, que é o dia de Pentecostes, que nós teremos então a Santa Ceia, entregaremos aqui juntos o nosso propósito, o jejum, e aí nós vamos encerrar a série no dia 8, então, de junho. Bom, hoje eu quero repartir com os irmãos, então, algumas coisas. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Quero reforçar, então, alguns lugares onde essa palavra, cenáculo, ela aparece. Ela não aparece muitas vezes na Bíblia, mas ela aparece de maneira pontual. E aqui em Atos, no capítulo 1, Atos capítulo 1, tem uma descrição aqui interessante. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler o verso 3. Encontrou aí? Atos capítulo 1, do verso 3, nós temos aqui os textos no telão, para você que não trouxe a sua Bíblia, mas eu vou reforçar, eu vou insistir aqui com os irmãos. Meu pedido é, quando vier para o culto, quando você vier para a igreja, traga a sua Bíblia de papel se você puder, tá bom? Eu quero reforçar isso. Se você pode, traz uma Bíblia de papel. Eu acho importante, sempre foi uma referência de crente. Não é assim? Você lembra? Como é que você identificava um crente na rua? Você lembra? Ou era porque estava de terno, no calor, ou é porque tinha uma Bíblia debaixo do braço. Não estou dizendo que é pecado usar aplicativo, eu uso muito. Eu uso quando eu não posso. Estou numa viagem, eu não tenho acesso à Bíblia de papel, mas aqui você saiu da sua casa para vir para a igreja. Então passa lá, pega a sua Bíblia, traz. É importante seus filhos, seus vizinhos verem isso. É bom, traga. Mas também quero insistir que você traga papel e caneta. É impossível você se lembrar de tudo que vai ser dito aqui. E a anotação vai te ajudar a se lembrar. Tem gente que diz assim, pastor, eu anoto, nunca mais olho. Mas é porque a anotação já te ajudou a memorizar isso aí. Vai te ajudar, eu tenho certeza, tá bom? Então, diz assim a palavra de Deus em Atos, no capítulo 1, no verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis, olha isso, de que estava vivo. Depois que ele morreu, ressuscitou, a Bíblia diz que ele aparece para muitos, e por um período de 40 dias, irmãos, ele ficou ali falando a respeito do reino de Deus. Quem gostaria de fazer parte dessa escola teológica de Jesus, 40 dias após a ressurreição? A Bíblia diz, provas indiscutíveis. Você imagina, nós vamos saber no céu, o que Jesus fez por 40 dias, falando com aqueles homens, ministrando eles. A Bíblia diz que ele ficou ali 40 dias. E depois, verso 3, ele ordenou então que eles não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que eles ficassem lá até que eles fossem revestidos. Então, você vai ler a história toda ali no capítulo 1, fala que eles ficaram naquele lugar, ele fala sobre o batismo de água e o batismo de sangue, no verso, de fogo, no verso 5, mas então no verso 13, eles permaneceram nesse lugar, entenda, Jesus passa 40 dias com eles, dá muitas provas, e no final eles falam assim, não acabou. Isso que vocês viram foram só uma entrada. Era só o aperitivo. Vai vir coisa maior. Só que vocês vão ter que ficar em um lugar. Não saia daqui, não saia de Jerusalém. Mas Jesus não diz só Jerusalém. Por quê? Eles entenderam onde eles deveriam ficar. E lá no verso 13, a Bíblia diz que então eles foram ao cenáculo. Outras traduções vai dizer, subiram ao aposento onde eles estavam hospedados. A tradução original vai dizer, subiram à sala superior, que é a mesma coisa, a palavra para cenáculo. E eles permaneceram ali até que nesse dia, Atos capítulo 2, eles ficam ali até que então o Espírito Santo vem, primeiro como um vento, um som, e depois com fogo, e toma conta daquele lugar, e acontece o que nós chamamos de o dia de Pentecostes. Amém, irmãos? Você entende o contexto? Esse lugar chama-se
cenáculo. Diga comigo, cenáculo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos expostos à sua palavra, expostos ao teu Espírito Santo, porque nós não viemos aqui hoje para um encontro qualquer. É muito bom poder estar aqui, encontrar família, encontrar amigos, encontrar pessoas que nós amamos e que o Senhor tem usado para tocar as nossas vidas. Mas nós viemos aqui, antes de mais nada, para um encontro com o Senhor. É um encontro contigo que muda a nossa história, é a sua presença que muda. E hoje nós nos abrimos e pedimos que, de maneira tão pontual e intencional, direta, o teu Espírito Santo nos toque. E que a gente seja assim tão ministrado, seja algo tão sério e profundo, Pai, sobre nós, que mude completamente nossa maneira de pensar, agir e viver. Em nome de Jesus, eu oro repreendendo toda a ação das trevas e todo demônio que vem para roubar a semente. A tua palavra diz que existem demônios que roubam sementes. Mas hoje aqui nós oramos por terras boas. Pedimos que o Senhor mova agora a terra do coração de alguns que ainda não estão tão preparados assim, mas que o teu Espírito Santo mexa nessa terra e que ao cair a semente ela germine e gere frutos poderosos. Essa é a nossa oração, repreendendo voz do inimigo e declarando liberdade para o teu Espírito Santo nos pegar hoje aqui de jeito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é verdade que alguns lugares marcam as nossas vidas, sim ou não? Tem lugar que marcou a sua vida, que você se lembra assim, ó, aquele lugar, quando eu penso nesse lugar, é uma memória boa da minha infância, ou de alguma coisa que aconteceu na sua vida. Tem lugar que marca a vida da gente, sim ou não? Sabe, irmãos, eu uma vez passei uma vergonha tão grande, porque quando eu era menino, criança, a gente passou assim, quase todas as férias num sítio dos meus avós. E era aqui perto, na região ali de Assis, Chateaubriand, era um patrimôniozinho que tinha ali. E aí eu contava histórias daquele lugar, contava para a Suelen das histórias. E um dia eu fui fazer um casamento ali em Moarama, falei, Suelen, é a sua chance de conhecer o paraíso. Você não sabe, mas tem um paraíso bem ali, é um patrimônio que tem. E aí, irmãos, fui. Eu lembro que a gente preparou uma câmera, porque eu não voltava naquele lugar já pelo menos uns 15, 20 anos, não me lembro. E eu falei, agora é a hora. Sueli, e chegamos lá. Ela pegou a câmera. Eu falei, não, presta atenção, filma porque é uma coisa de novela. E aí ela pegou a câmera e quando eu entrei, meu semblante mudou e parecia que eu tinha tido uma guerra naquele lugar, irmãos. É um lugar mais feio que eu já fui, eu acho, na minha vida. Que lugar horroroso. Na minha memória, aquele lugar era o lugar dos sonhos. Era um lugar assim, igual de... Mas não era. Na infância, aquilo me marcou tanto. E aquele lugar, ele tinha um espaço aqui nas minhas emoções que eu associei com coisa boa. E estava lá. Até eu falei para minha mãe. Mudou lá. Mandei vídeos. Parece que não era assim. Ela falou, era assim, sempre foi assim. É que você tinha 5 anos. Para você era maravilhoso. Aquele lugar marcou a minha vida. E naquele dia, pensa a decepção que foi. Nós temos lugares que marcam a nossa vida, sim ou não? Você não se lembra do lugar onde você casou, por exemplo? O lugar onde você pediu a mão da sua esposa em casamento. Quem se lembra desse lugar aqui? Você lembra? Não lembra? Não, os maridos, eu vou dar outra chance para você. Quem lembra? Só os homens. O lugar onde você pediu a mão da sua esposa em casamento. Deixa eu ver, lembra ou não? Lembra? Irmãos, quando eu fui pedir Sueli em casamento, eu comprei aliança, parcelei em 24 prestações, e morrendo de medo, que eu dei para o garçom ela, falei, quando você vier trazer assim, aí você traz a aliança, ela vai, né? Vai ser maravilhoso. Só que eu estava num lugar que o chão era de madeira e era vazado, e embaixo era rio. Irmãos, eu tive pesadelos que aquela aliança caía lá e perdia. Eu me lembro, eu ainda vou nesse lugar lá em Mandaguari. Esse lugar me marcou. Hoje, de novo, é um lugar abandonado, mas aquele lugar me marcou, porque lugares marcam a nossa vida. Você consegue lembrar o lugar onde você foi batizado? Lembra da piscina, do rio? Lembra o lugar onde você aceitou Jesus? Quantos aqui lembram a chácara ou o lugar que fizeram um encontro com Deus? Deixa eu ver, você lembra? Você lembra, irmão?
De vez em quando eu ouço alguns falando, pastor, nós temos que voltar a fazer encontro com Deus no Lindágua, porque lá que é bom. E parece que o lugar ficou santo, mas não é, a sua experiência foi lá. Não quer dizer que lá seja ruim, mas não quer dizer que todo mundo que for lá vai ter a mesma experiência que você teve. Lugares marcam a nossa vida. E Deus usa alguns lugares assim para marcar a gente e para nos lembrar. Na semana retrasada, se eu não me engano, eu fui a Londrina e estava comigo o Adrian e o Dieguinho. E eu me lembro que a hora que eu cheguei em Londrina, tanta memória daquele lugar, quando eu morava lá, e eu me lembro que eu falei para eles, eu vou levar vocês no lugar do mendigo. Porque foi lá, o lugar onde eu encontrei o mendigo. E eu fui, o Adrian e o Diego estavam comigo, aquele lugar não fazia sentido algum para eles. Mas quando eu cheguei na esquina, e eu parei, eu falei, foi aqui, eu quis chorar. Era uma esquina, só, não tinha mais nada lá. Era nada, era simples, uma esquina suja lá em Londrina. Mas quando eu falei, foi aqui, pensa quanta coisa Deus me lembrou. Porque lugares marcam a gente. Amém, irmãos? Isso também faz sentido biblicamente. Quando a gente olha para a história bíblica, a gente percebe que Deus escolheu alguns lugares para ficar na história bíblica. Por exemplo, Jesus não nasceu em qualquer lugar. Ele não nasceu num lugar aleatório. Não, 700 anos antes, Miqueias falou, e tu, Belém Efrata, de ti sairá o menino. Ou seja, 700 anos antes, Deus já estava dizendo, eu escolho um lugar para ele nascer. E ele escolheu Belém. A Bíblia também diz que ele iria passar um tempo no Egito. E isso 700 anos antes. E vai ele lá para o Egito depois. A Bíblia diz que ele seria nazareno. Ou seja, que ele viveria, a infância de Jesus foi em Nazaré. Você não lembra onde foi a sua infância? Marcou a sua vida? O lugar da sua infância, sim ou não? Eu encontro alguns irmãos aqui da igreja e eles falam, pastor, hoje eu moro aqui em Laranjeira, mas a minha infância foi lá no Rio das Cobras, foi lá em, sei lá, Porto Barreiro, Porto Santana, marcou a minha vida. A Bíblia diz que o Senhor se preocupou com isso, porque lugares importam. Jesus leva os seus discípulos para um lugar, para que nesse lugar a mensagem fique ainda mais gravada. A Bíblia diz que ele chama os seus discípulos, leva eles para um lugar chamado Cesareia de Filipe. Por quê levar para Cesareia de Filipe? Porque aquele lugar era um lugar endemoniado. Ali havia rituais a todo tipo de deuses e demônios. E naquele lugar havia um lugar, ali ainda existe esse espaço, que é um lugar de sacrifícios, é uma caverna que é chamada Porta do Inferno. E ali Jesus levou os seus discípulos, porque o lugar ia ampliar ainda o entendimento deles em relação à mensagem. Então, naquele lugar, na porta do inferno, ele diz, as portas do inferno não poderão prevalecer contra a minha igreja. O lugar melhorou a mensagem. Quem está entendendo, diga amém. Então, na Bíblia, você vai encontrar montes, por exemplo, como Moriá, que foi tão importante, o lugar onde Abraão foi sacrificar seu filho. Monte Carmelo, o lugar onde Elias batalhou com os profetas de Baal. Ou tantos outros como o Sinai, o lugar onde Deus apareceu. Lugar é tão importante, escute o que eu estou dizendo. Apesar disso tudo, o lugar não fica santo. Você está entendendo isso? Mas lugares são importantes para trazer a memória da gente, coisas que Deus quer falar com a gente. Lugar é tão sério que Deus leva Jacó a um lugar, e aquele lugar é tão maravilhoso, Deus aparece, fala com ele, e aquele lugar ele chama de Betel. Anos depois, quando Jacó está perdido, Deus aparece para ele e fala, você está perdido, você não está bem, volta para aquele lugar onde eu falei com você lá no início. Porque Deus estava falando com ele, volta porque eu tenho algo para lembrar você. Coisas que aconteceram lá, não que aquele lugar seja santo, mas que aquele lugar vai te ajudar a entender coisas que eu quero falar com você. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então, na Bíblia, irmãos, lugares importam. Lugares importam. Eu lembro, quando eu fui a primeira vez e alguém me disse, pastor, esse aqui é o Jardim do Túmulo, lá em Israel. Eu não acreditava que eu estava lá. E eu, sinceramente, irmãos, eu fui assim de maneira tão despretensiosa.
eu pensava, eu não vou mistificar nada. Aqui é só um lugar como outro lugar. Mas quando eu entrei naquele jardim, e eu vi o túmulo, não sei se é lá ou não, alguns dizem que sim. Mas quando eu cheguei, irmãos, aquilo mexeu tanto comigo. Eu não digo que foi nada místico, mas foram as memórias. E quando eu olhei para aquele lugar, eu falei, é aqui. Então é aqui. Irmãos, eu não queria sair dali mais. E eu comecei a chorar tanto, e um rapaz lá, um brasileiro que trabalha lá no Museu do Túmulo, em Jerusalém, ele falou, eu conheço vocês, eu sou lá da região de Cianorte, veja como Deus prepara as coisas. E ele falou, vocês querem fazer uma ceia? E ele deu para nós pão e suco, e nós fizemos uma ceia ali. Irmãos, eu não sei te contar quanta revelação nova Deus trouxe ao meu coração a respeito da morte, da ressurreição de Jesus, porque eu estava agora em um lugar que não é santo, mas que me lembra de coisas importantes que eu não devo esquecer. Lugares importam. Deus te levou a lugares, fez coisas na sua vida, te marcou de várias maneiras, no seu batismo, sua conversão, seu encontro com Deus, e tantas coisas aconteceram. E Ele usa isso para nos lembrar de coisas que nós perdemos. E talvez perdemos muitas delas. E por que eu estou falando disso? Porque essa série Cenáculo fala de um lugar. Nós estamos falando de um lugar. E durante esses dias de série que nós estaremos aqui falando, eu quero te levar de volta àquele lugar. Não que aquele lugar seja santo. Irmãos, eu estive lá. Eu fui no cenáculo. E quando eu entrei lá, eu demorei a entender que era o cenáculo aquele lugar. Eu perguntava, é aqui mesmo? É aqui que é aqui? Aqui que é o lugar que é aqui? E o pastor falava, é aqui, pastor. É aqui que é o cenáculo. Eu dizia, não pode. Não pode ser, que eu estou aqui. Só que não tinha nada demais lá, irmão. E quando nós somos naquele lugar, mais uma vez, agora nós estamos diante de várias lembranças do que Deus fez na vida daqueles homens. Por isso eu quero insistir com você. Durante essa série eu quero te convidar a voltar a um lugar. Durante esses dias nós vamos voltar a um lugar chamado cenáculo. Diga para quem está do seu lado, cenáculo, por favor. A ideia e a proposta, irmãos, é a gente entender o que foi que aconteceu naquele lugar. O que foi gerado lá. Escute isso. Toda vez que a Bíblia fala de discípulo, ela está falando de mim e de você. Quando a Bíblia está se referindo, e toda a orientação que foi dada a discípulo, a Pedro, a Tiago, a João, ali no tabernáculo, ali no cenáculo, ou na tenda de Davi, tudo aquilo é algo que serve para nós agora. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para nosso ensino. Então, quando a Bíblia fala que Jesus levou discípulos e pediu que eles fossem ao cenáculo, aquilo é uma mensagem para a gente hoje. Por isso eu quero te convidar a voltar lá no cenáculo, naquele lugar, para que a gente entenda junto o que é que aconteceu ali. O que é que eles fizeram? Quais foram as posturas, os posicionamentos daqueles homens? Porque se Deus os levou para aquele lugar, para mudar a história da humanidade, para fazer nascer a igreja, porque a igreja nasce ali. Se Deus os levou para aquele lugar, é porque aquele lugar importa, e a gente precisa entender alguns detalhes daquele lugar. O cenáculo fica em Jerusalém, é um prédio muito, muito simples. Ele fica no segundo andar. Eu vou abrir só um parênteses aqui. Ele fica no segundo andar. O que fica embaixo do cenáculo lá, teoricamente, é o túmulo de Davi. Teoricamente. Bom, eu estou abrindo um parênteses, e se você entender, você entendeu. Mas a Bíblia diz que um dia ele viria e restauraria o tabernáculo de Davi, né? E aí o Espírito Santo vem exatamente numa sala acima do túmulo de Davi. Pode ser que haja alguma conexão aí, quem pegou, pegou. Nós fomos até lá, prédio simples, segundo andar, fica ali perto do Monte Sião. O significado do nome cenáculo é lugar de refeição. Você vai encontrar dois significados. Irmãos, e é simples assim. Eu não vou aprofundar, escute o que eu vou dizer a você. Eu não vou aprofundar, porque eu acho que o propósito não é essa teoria profunda. Cenáculo significa lugar de mesa, lugar que a gente senta para comer,
lugar que a gente senta para ter comunhão. Em outra versão, em outra tradução, cenáculo também fala de um lugar superior. Isso, pode tirar. Não precisa, obrigado. Obrigado. Então, dois termos assim básicos para a gente entender o que é cenáculo, amém? O lugar das refeições, nada mais que um refeitório. Você precisa ter isso em mente hoje aqui. Nada mais que um refeitório. No segundo andar, só. É tudo que você precisa saber. Agora, duas perguntas eu me fiz e eu acho que a gente precisa responder elas juntas aqui. Duas perguntas sobre o cenáculo. Primeira, o que aconteceu lá? O que tornou aquele lugar tão especial? Então, primeiro, sabe o que acontece lá? A última ceia. Esse é o lugar onde Jesus escolheu para realizar a última ceia. E não que as outras ceias tenham sido sem importância, mas na última, ele faz a aliança. Na última, ele deixa o símbolo para nós. Não há símbolo mais poderoso de aliança do que a Santa Ceia. E nessa última, Jesus esclarece algumas coisas. Você lembra como foi que eles encontraram o cenáculo? Você lembra como foi? Foi assim, Jesus falou, vocês vão lá procurar um lugar para a gente realizar a última ceia antes da Páscoa. E ele falou para os discípulos, sabe como vocês vão saber que aquele é o lugar? Vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Deixa eu te explicar, a chance disso acontecer em Israel é quase zero. Porque homem não carrega cântaro, isso é trabalho de mulher. Quem é que estava buscando água no poço lá de Jacó? Lembra que era uma mulher samaritana? Era normal as mulheres irem buscar água no poço. O que não é normal? Um homem como Jesus chegar lá. Você entende isso? Isso era trabalho de mulher. Então Jesus fala, vocês só vão encontrar esse lugar por um caminho sobrenatural. Diga para quem está do seu lado, caminho sobrenatural. Então o cenáculo é um lugar que nem todos acham, nem todos encontram. Porque antes de você chegar naquele lugar, você vai ter que experimentar algo anormal. Você já pediu para Deus para ser normal um dia? Irmãos, essa é uma das minhas grandes orações. Nossa, quanto tempo eu falei a Deus, eu queria só ser normal. Eu queria só ter uma vida normal. E Ele falou, não, você fez orações perigosas. Você orou errado. Você orou pedindo que eu te usasse, agora a sua vida não vai mais ser normal. A culpa é minha. Eu orei errado. Mas sabe, irmãos, Ele está dizendo, vocês vão encontrar esse lugar por um caminho. Vocês vão achar um homem com um cântaro nos ombros. E eles encontram. E naquele lugar, então, isso está em Lucas 22:10. E naquele lugar, então, Jesus agora reúne com os seus discípulos. E é nesse lugar, cenáculo, como eu disse, lugares importam. É nesse lugar que Ele fala, ei, esse é o meu corpo entregue por vós, esse é o meu sangue derramado por vocês. Façam isso em memória de mim até que eu venha. É no cenáculo. Cenáculo é o lugar onde a sua aliança é renovada. Diga comigo, cenáculo é o lugar onde a minha aliança é renovada. A sua aliança com Deus será renovada aqui em nome de Jesus. Uma aliança poderosa, mais uma vez. Então, irmãos, acontece ali a última ceia. É ali que os apóstolos se reúnem. E é ali que Pentecoste acontece. Tá bom para você só isso aqui? O lugar da última ceia, o lugar da reunião dos discípulos e o lugar de Pentecoste. É esse lugar que Ele escolheu para manifestar o seu Espírito Santo. Agora, a segunda pergunta para mim é a mais importante. Qual é a primeira pergunta? O que aconteceu lá? Você tem que responder isso para entender o que é cenáculo. Mas a segunda pergunta é, por que Jesus escolheu esse lugar? Por quê? Por que você acha que Ele escolheu o cenáculo? Irmãos, eu vou dizer a vocês, eu só tenho uma sugestão, mas eu não tenho uma resposta certa. Por que escolher cenáculo? Se você anda por Israel, você vai ver lugares maravilhosos, montes maravilhosos, lugares espetaculares, igrejas assim espetaculares. Por que um cenáculo? Essa é a minha pergunta. Como eu disse aos irmãos, eu fui lá. Eu até não mandei, né? Eu tenho um videozinho, eu vou mandar depois do culto no grupo ali da igreja. Irmãos, é um espaço do tamanho desse altar aqui, um pouquinho maior talvez. No YouTube dá para você ver tudo lá. E é interessante, irmãos, que não tem móvel.
é uma sala só, de pedra. Tem uma janela ou outra, e não tem nada lá dentro. Eu fiquei tentando entender assim, será que tem alguma coisa especial? Tinha umas manchas no chão, a gente tenta tornar tudo muito profético. Isso aqui é algum sinal? Falou, não, nada, só sujeira mesmo. Chiclete que jogaram aí. As paredes simples. Tem lá um símbolo que colocaram depois. Nada, nada. Eu quero entender por que o Senhor escolheu esse lugar. Por que o Senhor não escolheu a sinagoga enorme? Ou o grande templo enorme? Por que não? Essa é a minha pergunta. E eu tenho perguntado isso ao Espírito Santo. E uma das respostas que ele me deu foi: eu não estou procurando um lugar, Cezinha, eu estou procurando corações. Não é sobre um espaço, não é sobre o sofisticado, é sobre o intencional, é sobre a paixão. Eu não tenho uma explicação, por que ele escolheu aquele lugar? Por quê? Irmãos, não tem um móvel, não tem nada. Por que aquele lugar? Porque ele não está procurando um lugar. É sobre uma intenção, é sobre uma paixão. Sabe, irmãos, se eu perguntar para você, onde foi que você pediu a sua esposa em casamento, você vai falar, talvez seja um lugar simples como o que eu fui. Um pesque pague. Morrendo de medo de cair lá o anel. Aquele jantar não deve ter custado mais do que R$30. Simples. O Hélio só ficou sabendo hoje o valor. Eu ainda tive dificuldade para pagar. Mas se te perguntar aqui o lugar que o Espírito Santo te visitou, você lembra? Lá, o lugar do seu encontro com Deus. Lembra aí? O lugar do seu batismo. Foi muito espetacular esse lugar? Foi, irmãos. O Lindágua é espetacular? Você estava lá. Diz o Nani que passou uma manhã abraçado com a árvore lá. Espetacular uma árvore. Não, irmãos, entenda. Não é sobre o lugar. Guarde isso. As seitas surgem assim. Quando você transforma um lugar em um ambiente santo só porque você teve uma experiência lá. Aí você acha que todo mundo que for lá vai ter a mesma experiência. É assim que surgem as seitas. Eu transformo a minha experiência numa doutrina. Nunca foi sobre o lugar. O lugar era só para gerar em nós uma memória, uma lembrança. Não é sobre o lugar. O lugar do seu batismo, você lembra? Eu batizei, irmãos, acho que ninguém teve assim, o privilégio que eu tive. Que eu me batizei nas águas de Jesus. Porque o homem, dono da piscina onde eu fui, chamava Seu Jesus. Eu batizei lá com Jesus, maravilhoso foi. Outro dia um amigo meu falou, e eu que fui batizado no Jordão? Aqui em Guarapuava. Né? Mas não é, irmãos, não é o lugar. Você olha para o cenáculo e você fala, cara, não tem por que ele escolher. Irmãos, não há uma razão sequer, eu não consigo te dar nenhuma razão para dizer, aquele lugar foi escolhido por isso. Só uma, que é a que eu mais acredito. Eu acredito que Jesus escolheu o lugar mais simples, porque ele falou, vão para lá e fiquem lá. Os discípulos sabiam onde ir, não houve engano, porque o homem com o jarro entrou nesse lugar. E ao entrar ele falou, Jesus quer esse lugar, ou seja, foi apontado pelo Espírito Santo, foi apontado pelo sobrenatural, não há dúvida de que é esse lugar. E por que esse lugar? Eu te respondo. Ele escolheu o lugar mais simples, para o Espírito Santo dele se mover, para que você soubesse. Você não vai precisar estar numa conferência ou num culto para experimentar o Pentecoste na sua vida. Vai poder ser hoje à noite, no quarto mais simples da sua casa, na garagem mais simples que você tiver, vai poder ser lá no meio do seu trabalho, lá onde você estiver, trabalhando sujo talvez, nesse lugar. Você pode experimentar Pentecoste. Essa é a única razão que eu vejo para Deus escolher aquele lugar. Agora, eu acredito também que há maneiras da gente provocar isso. Eu acho que Deus gosta de ser provocado. Eu tenho essa impressão. Eu tenho a impressão, irmãos, que Deus ele fica trabalhando com a gente para testar a nossa sede, fome, para ver se a gente quer mesmo. E Ele fica assim lançando para nós sugestões. Fica lá que você vai receber um negócio. Vamos ver quem fica, sabe? Aquela coisa. Mas sabe, nesse lugar, esses homens tiveram posturas. Então, como eu disse, não é o lugar, é o coração.
é o posicionamento. Na semana passada, a Dani e a Silvana falaram duas coisas que atraíram, então, fizeram daquele lugar um ambiente propício para a unção e o mover sobrenatural. Primeiro, uma obediência radical. Segundo, uma visão ampla. Se você quer experimentar Pentecostes na sua vida hoje, você não precisa esperar o 8 de junho, é hoje. Você quer experimentar hoje, irmãos? Aprenda a ser alguém que obedece de modo radical a Jesus. Radicalmente, nem que passe vergonha, nem que isso custe a sua reputação, deixa que vá a reputação, não tem problema. Obedeça de modo radical. Assim são aqueles que estão experimentando Pentecostes. Agora, a segunda coisa é uma visão superior. Eu não vejo no mesmo nível que todos. Eu tenho lentes eternas, eu vejo do jeito que Deus está vendo. Amém? Bom, essas duas características foram faladas na semana passada. Você pode ouvir no YouTube. Hoje eu quero falar de três características que aconteceram, que existiram na vida dos discípulos, lá no cenáculo. E eu creio que se a gente conseguir reproduzir, nós experimentaremos cenáculo hoje, aqui, em nome de Jesus. Obediência radical, visão superior. E hoje eu quero falar de três. A primeira delas é, o cenáculo é um lugar de permanecer. Anote aí. Cenáculo é o lugar da permanência, é o lugar de perseverar, é o lugar de continuar e não parar, independente das circunstâncias. Isso é tabernáculo, isso é cenáculo. Ouça bem, irmãos. Quando a gente fala sobre intenção, e eu quero insistir com algo aqui. Deus não responde desejo, ok? Ele não é o gênio da lâmpada. Deus não responde desejo e nem responde necessidade. O que é que Deus responde? Fé. Amém? Deus não responde, eu tenho um desejo, Ele vai, não. Eu tenho uma necessidade, Ele sabe do que eu preciso, Ele vai responder a isso? Não. Deus responde fé. Isso é muito sério. E a nossa fé, ela se manifesta em atitudes. Inclusive, você vai encontrar na Bíblia, Jesus falando, vendo-lhes a fé. Como é que Jesus viu a fé daquele rapaz paralítico que está sendo introduzido pelo telhado da casa? Ele viu, é uma postura de fé. Fé se manifesta em posturas. Não é possível você dizer, eu tenho uma super fé, mas não tem uma postura de fé. Não anda em fé. Isso não é coerente, você entende? Tiago vai dizer, você me mostra a sua fé e eu te mostro as minhas obras. Nós vamos ver quem é mais poderoso. Porque fé sem obras é morta. Então, quando a gente fala que o cenáculo é um lugar de permanecer, é porque assim é uma das formas de você manifestar a sua fé. Por quê? Irmãos, a nossa dificuldade hoje tem sido essa. A gente não continua as coisas. A gente não permanece. Isso eu estou falando de modo geral. É cultural. É cultural, irmãos. A gente está pronto a desistir de qualquer coisa. De qualquer curso, de qualquer dieta, de qualquer tipo de disciplina. E estamos levando isso também para outros níveis, como desistir de casamento, pessoas, amizades. Está muito fácil. Isso é cultural. Só que quem deseja experimentar uma vida profética de Pentecostes na sua vida, precisa então entender que cenáculo é um lugar onde eu permaneço. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz que Jesus orientou os seus discípulos e falou, vão para lá e fiquem lá. Fica lá quanto tempo? Até que algo aconteça. Vocês vão ter que ficar, vocês vão ter que esperar, vocês vão ter que permanecer. Deixa eu te falar algo. Quando a gente fala, Atos capítulo 1, Jesus apareceu 40 dias. Que aula, que curso teológico, 40 dias, pregando, ensinando e dando provas indiscutíveis que Ele era o Senhor. Aleluia, 40 dias. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, 6, Jesus apareceu para mais de 500 irmãos pessoalmente, depois da sua ressurreição. Quantos irmãos? Fala para quem está do seu lado, 500. Ok.
Irmão, nós estamos falando num prazo aí de 40 a 50 dias. Ele apareceu para 500. Sabe o que aconteceu? Desses 500, quantos ficaram no cenáculo até a vinda do Espírito Santo? 120. 380, presta atenção, não é 380 de nós aqui, que não vimos ele pessoalmente. Não, é 380 daqueles que sentaram, ouviram Jesus, tocaram nele. Então, se esses caras que tocaram, ouviram, desistiram, que dirá de nós? Nós vamos ter vontade de abandonar, nós vamos ter vontade de desistir, nós vamos ter vontade de começar e não terminar, nós vamos ter vontade de diminuir o ritmo. Isso vai acontecer com a gente, só que a palavra-chave para cenáculo é permanecer. Nós estamos no ano da frutificação, e você sabe, junto comigo, que João capítulo 15, quando fala de frutificar, ele trabalha uma palavra-chave, e a palavra-chave não é fruto, a palavra-chave é permanecer. Porque frutificação é resultado e consequência de alguém que permaneceu. E eu vou insistir nisso, irmão, porque nós fazemos parte dessa geração que abandona tudo e que desiste. Agora, talvez você diga assim, mas eu estou aqui, pastor. Então eu vou te falar. Existem 3 níveis de permanência. Anote se você estiver anotando. Você pode permanecer de 3 formas. Escute só. Número 1, tem aquela pessoa que permanece e a batalha dela é só para não se perder. É assim. Sabe aquele irmão que ele está porque ele tem medo de sair, ele não sabe o que vai ser da vida dele? Sabe aquele irmão que permanece porque ele pensa, se eu sair o capeta me pega? Sabe aquele irmão que fala, eu vou ficar porque se eu sair vai ter um monte de gente falando mal de mim? Eu vou permanecer. O primeiro nível dos que permanecem, eu não estou dizendo, irmãos, que essa pessoa que ficou dessa forma vai para o inferno. Não é sobre salvação. Está todo mundo sendo salvo. Desse jeito aqui, aqueles que estão em Cristo vão ser salvos. Agora escute, você pode ter ficado só pela batalha de não cair. Tem gente que está assim, eu estou aqui, mas eu estou na linha, pastor. Eu estou numa linha, eu estou, mas eu tenho medo de que amanhã eu já não esteja mais. Eu até venho no culto hoje, mas eu morro de medo, porque pode ser que já amanhã eu já me abrace com o capeta. Então eu estou numa luta danada. Tem que ter cuidado, claro. Esse é o primeiro nível. É a pessoa que está batalhando aqui, eu não quero quebrar a aliança. Tem gente que está assim no casamento. Ele está no casamento assim, lutando para não virar em divórcio. Esse é o primeiro nível, só um nívelzinho. Mas isso não é a melhor maneira. Então você pode permanecer, primeiro, batalhando para não largar. Só isso. Agora, há um segundo nível de permanência. É aquela pessoa que aprendeu a permanecer, ela já passou dessa luta de abandonar, ela já diz, não, eu já não vou abandonar mais. Eu já aceitei Jesus, eu já entendi que essa aqui é a minha vida, e é a pessoa que começou a se acostumar agora com as disciplinas. Ela já decidiu, não há divórcio. Não tem opção para divórcio dessa minha aliança com Jesus. Eu vou permanecer. E agora ele está se acostumando com as disciplinas. Ele ainda luta, porque ainda não tem prazer na disciplina. Ele ainda faz oração, mas é aquela luta para não dormir no meio da oração. Ele ainda lê a Bíblia, mas é aquela luta porque ele não tem prazer naquilo. Ele ainda jejua, mas ele reclama o dia inteiro depois de ter jejuado 20 minutos. É aquela coisa, já não vou sair mais, mas eu ainda não tenho prazer nisso. Quem está entendendo? É o segundo nível. Tem gente que vive disso aí. Ok, mas há o terceiro nível. E é aqui que eu quero te convidar. É o nível de quem entendeu que não é mais sobre lutar para não sair, não é mais sobre lutar para ter uma disciplina correta, mas é o nível de alguém que entendeu, eu não só vou ficar, mas eu vou progredir nesse relacionamento, eu vou avançar nisso, e eu vou estar cada dia mais perto e mais íntimo dele. Quem está entendendo, diga amém. Então esse é o terceiro nível, o nível da progressão. É o nível onde eu não só estou em Cristo, mas cada dia mais próximo dele, de glória em glória. Sabe, irmãos, uma das grandes vantagens, transformações da nova aliança, é que a nova aliança, ela agora é permanente. O Espírito que vem sobre nós, ele é permanente, ele é transformador,
porque ele não só vem e fica, mas ele vem e fica e muda a vida da gente. Mas há um terceiro que é maravilhoso, é que ele é progressivo. E você pode experimentá-lo de glória em glória e ver cada dia mais uma revelação maior de Deus na sua vida. Então, irmãos, o ponto do cenáculo é que é um lugar onde eu permaneço. Mas eu não permaneço ali lutando. Ai, que vontade de ir embora. Ai, que raiva de ter que fazer exercício para as pernas. Você não faz isso quando você vai na academia? Ai, meu Deus do céu, vou pular esse treino. Tem gente que está assim. Eu aprendi as disciplinas, mas eu ainda odeio. Não. E aí há um último nível. E esse é o nível que eu quero te convidar a entrar. Onde eu permaneço. Mas eu não estou aqui atrás de um pastor, de um líder. Eu não estou aqui porque ninguém me obrigou. Não, eu estou aqui porque eu tenho tanta fome e sede. Cada dia eu estou indo mais perto dele. De glória em glória eu estou avançando. É o nível onde as águas profundas são o único lugar que agora eu tenho na minha mente. É uma progressão. Se a gente quiser experimentar Pentecoste, irmão, nós vamos ter que fazer isso. Você lembra como Eliseu alcançou a unção dobrada? Você lembra? Elias falava para ele, fica aqui. Em Betel, ele falava, tão certo quando vive Deus de Israel, não te deixarei. Se ele fosse laranjeirense, ele ia dizer, nem a pau que eu te largo. Fica aqui em Gilgal, nem a pau que eu fico. Eu estou junto, Elias. Eu sei o que você carrega. Você é a tipificação do próprio Deus. A palavra está em você. Eu não largo, eu não vou parar, eu vou continuar. Eu sou cenáculo, irmão. Ah, então fica aqui em Jericó. Não fico. Vamos comigo para o Jordão. E quando ele chega no Jordão, ele fala, mas você não me larga. Fala, não te largo. Eu estou te tratando diferente. Aí ele rasga o Jordão e agora só passa os dois para lá. Chega uma hora, escute o que eu vou te dizer. Você que permanece, porque está com medo, você que permanece, mas ainda não tem prazer, vai chegar uma hora que o Jordão vai abrir e você não vai atravessar, porque para cá só vem os amigos. Os alunos de profetas ficaram lá, você lembra? Tinha um monte de gente da escola de profetas. Elias falou, nós vamos para lá? Vamos, mas eles não vão. Ele abre as águas e passam só os dois agora, porque há segredos que só os amigos recebem. É o lugar da paixão. É o lugar onde eu progrido para um lugar tão profundo que agora é só nós dois. Ficaram todos lá. Aqui, depois de permanecer, insistir em Betel, em Gilgal, em Jericó, em Jordão, aqui, agora, ele abre um cenáculo e fala, agora vem o Espírito sobre a sua vida, depois de permanecer. Esse Eliseu que recebeu aqui, depois de permanecer tanto, é o cara que fica furioso com o rei Jeoás, você lembra? Porque o rei Jeoás é o cara que para pela metade. Lancei flecha. Por que você parou, miserável? Não, é sobre ir até o final. Você vai vencer 3 guerras e vai perder as próximas, porque você não é constante. Eu quero te convidar, irmão, a encontrar prazer nele. A encontrar um lugar de progressão em Deus. Nossos relacionamentos são feitos assim. A gente progride neles. Que Deus nos ajude, não só a permanecer com medo, não só a permanecer porque eu preciso permanecer, mas permanecer porque eu amo e eu quero ficar ao lado dele. Amém, irmãos? Bom, a segunda característica do cenáculo é que o cenáculo é um lugar de comida. Olha aí, é o lugar onde eu me alimento. Cenáculo era um refeitório. E há uma mensagem aqui. Pentecoste acontece onde nós estamos comendo. Escute isso. Nos alimentando. Aquilo que comemos determinará a nossa relação com o Espírito Santo. Bom, você já entendeu que o cenáculo era um lugar de refeições. Por que Jesus falou, vai lá naquele lugar? Eu imagino que aquele lugar tinha mesas, banquinhos, cadeiras. Talvez fosse um lugar até meio sujo de comida no chão. E Jesus falou, é lá que eu quero vocês. O maior evento na face da terra, depois da ressurreição de Jesus, vai acontecer nesse lugar. Talvez até meio sujo. É aqui. Mas é um lugar onde as pessoas comem. É um lugar onde a gente se alimenta. Sabe, muitas vezes, em alguns lugares onde eu fui, eu já contei isso aqui para os irmãos, que as pessoas perguntam assim para mim,
pastor, você é mais da palavra ou você é mais do fogo? Eu falei, não dá para ser dos dois? Porque por muito tempo era assim, ou você é da palavra, ou você é do Espírito Santo. Não dá para ser as duas coisas. Então, se você fosse encontrar um homem de Deus do reteté, você já falava, é do reteté, não prega a Bíblia. Ou então, se prega a Bíblia, não é do reteté. E aí, irmãos, isso é uma confusão antibíblica. Porque Jesus levou eles no lugar do pão, no lugar da comida, e pão na Bíblia fala de palavra, fala disso aqui, de Bíblia, fala do próprio verbo, que é Cristo, mas cenáculo também é o lugar do fogo. O que ele está dizendo? Ei, se você quer viver de fato Pentecostes na sua vida, você vai ter que aprender a conciliar fogo com Bíblia, profundidade bíblica com mover profético. É aí onde ele se move. Você entende isso? Não sei se você já viu aquele programa. Tem um programa na TV que o nome é assim, você é o que você come. Já viu isso? Você é o que você come. É complicado esse programa. É horrível. Porque a gente, Jacques, não é bom, né? Porque tem muita coisa que a gente come, a gente não percebe, né? Vai estragando a vida da gente. Ah, irmão, mas isso não é bom. Nem um assunto legal de falar. Eu e Sueli, a gente fez um propósito esse ano de mudar a nossa alimentação. Ah, mas não é fácil. Irmão, eu estou doido para comer uns negócios estranhos, errado. E aí no meio das viagens assim, eu falo, vamos abrir a sessão, estamos viajando, né? Vamos abrir a sessão, é domingo. Eu quero abrir a sessão de todo jeito. Você já viu, não sei se você é desses, que fala, eu vou na academia para comer mesmo. Ou não? Tem ninguém aqui que é assim, não? A maioria faz isso. Eu malho para comer. É por isso que eu malho. É para poder comer. E aí esse programa diz, você vai se transformando naquilo que você come. E é difícil, irmão. Ser seletivo na alimentação, ser educado na alimentação, é complicado, porque exige de nós muito cuidado. E o que eu estou te dizendo é que Jesus levou eles para um lugar onde eles comeram do próprio Cristo. Ele falou, eu estou servindo o pão, eu estou servindo o meu corpo e o meu sangue a vocês. E eu estou dizendo, se você quer viver cenáculo, você vai ter que aprender a comer de mim. Olha o que ele está dizendo, o mundo vai te oferecer muita porcaria para comer. E vai ser mais gostoso, ouça o que eu estou dizendo, vai ser mais gostoso. Porque se alimentar de Jesus, nem sempre é prazeroso. Sabe o que o Ezequiel falou? Quando eu comi o rolo, falando da Bíblia, ele falou, uau, quando eu comi, foi doce na minha boca. Mas quando bateu no estômago, aquilo foi amargo. Aí você vai ver Apocalipse, João falando a mesma coisa. Eu peguei o rolo e comi, docinho. Mas quando bateu no meu estômago, foi horrível. Sabe o que ele está dizendo? Você vem num culto, e aí fala, Jesus te ama. Aí você fala, docinho. Aí você vai comendo. Ele é maravilhoso. Aí, docinho, maravilhoso. Ele me perdoa. Aí depois ele fala assim, mas você vai ser perdoado à medida que você perdoa os seus irmãos. Aí começa a ficar amargo. Então é mais gostoso eu ser seletivo no YouTube. Eu vou escolher as pregações que, assim, elas abraçam a minha alma. É mais fácil, claro. Mas eu vou te dizer, se você não come certo, você também não experimenta o cenáculo e o Pentecostes na sua vida. É o que a Bíblia nos ensina. É por isso que a gente entra no período de Pentecostes convidando a jejuar. Porque jejuar é ruim. Bom é ter jejuado. Mas quem ama jejuar? Não. E é por isso, irmãos, que Jesus inicia o seu ministério com 40 dias de jejum. Porque o primeiro Adão errou como? Como foi que o primeiro Adão errou? Comendo o que não devia. Se alimentando de algo que a serpente ofereceu. Muitos de nós, escute o que eu estou dizendo, estamos comendo comida de serpente. Paulo vai dizer, você não pode sentar na mesa do Senhor e sentar na mesa de demônios. Só o que ele está dizendo. Há duas mesas. Há uma mesa de Jesus e há uma mesa de demônios. Irmãos, tudo o que a gente comer amanhã, durante a nossa semana, ou é da mesa de Jesus ou é da mesa de demônio. Não há uma mesa escrito, essa aqui nada a ver. Não existe uma mesa que diz, essa não vai causar dano
Nenhum na sua vida. Não, ou você come de Jesus, ou você come de Satanás. Mas e o vídeo que eu assisto lá no Instagram? De Jesus ou de Satanás? E a música que eu ouço lá na rádio? Ou de Jesus ou de Satanás? Mas e aquelas brincadeiras? Ou de Jesus ou de Satanás? Isso está te alimentando, querendo você ou não. Aquilo que ouvimos, aquilo que damos atenção, nos alimenta, querendo ou não. E ninguém está imune a isso. Ninguém está imunizado. Eu posso ouvir, eu posso participar e não vai afetar o meu sistema imunológico, não vai mudar nada no meu intestino, não vai mudar nada no meu estômago, muda completamente. Isso é bíblico. É por isso que Jesus falou, vamos começar com um jejum, 40 dias. Ninguém nunca tinha feito isso, ou pelo menos na história do Novo Testamento nós não sabemos, a não ser de Moisés lá atrás. 40 dias de jejum, Satanás tentando ele, porque Satanás sabe, se esse cara começar assim, que o primeiro Adão eu derrubei com comida, agora se esse começar assim, comendo só da palavra de Deus, estamos perdidos. É o que o inferno sinaliza. Irmãos, quando a gente passa a ser seletivo na nossa alimentação, comendo da palavra, me alimentando daquilo que edifica, comendo das coisas de Deus, ei, preste atenção, as coisas na sua casa vão ficar complicadas, porque o inferno vai se movimentar ali. Ele vai ter medo do que pode acontecer com alguém que come direito. A Bíblia diz que Deus mostrou para Ezequiel um vale de ossos secos, você lembra? E ele falou para Ezequiel, profetiza sobre o vale. E aí Ezequiel profetizou, e o vale de ossos secos passou a viver. E aí está todo mundo dizendo, Deus nos deu, como igreja, a autoridade para declarar sobre vales, levante-se. Tá, mas e o início de Ezequiel? Ninguém lembra? Quando Ezequiel foi sozinho, ele e o Senhor, e comeu o rolo. Porque não há autoridade para profetizar sobre vales de ossos secos, seja na sua vida financeira, emocional, familiar, seja na sua saúde, não há autoridade para quem não comeu do rolo, para quem não está cheio de Bíblia. Então, Amós vai dizer, vai chegar um dia em que o Senhor vai derramar sobre o seu povo fome e sede, e não é fome de comida e nem sede de bebida, é fome e sede da palavra de Deus. E esse tempo chegou, aleluia, já há em nós e há em toda a humanidade fome e sede pela palavra de Deus. A questão não é mais se temos fome e sede da palavra. A pergunta agora não é se você tem fome ou não. Da palavra, todos temos fome. A pergunta é, o que está estragando o seu apetite? Por quê? Eu tenho menino em casa e você sabe como é que é. E os meninos lá em casa são magrinhos, nós estamos tentando engordar eles. Depois, quando cresce, a gente quer emagrecer eles, não é assim que a gente faz? Toma biotônica agora. Depois o biotônico faz efeito quando você tem 40 anos, aí é complicado. Mas sabe o que acontece, irmão? Com esses meninos lá em casa, nós estamos preparando o almoço. E aí quando dá 11h30, o almoço vai ficar pronto 11h45, mas 11h30, eles querem comer uma bolacha. Biscoito, vocês falam? Uma bolachinha. Quer comer qualquer coisa. Acho que foi hoje lá em casa que teve um rapaz que comeu uma paçoquinha na hora errada. Irmão, eu não falei nomes, né, Lucas? Não usei nomes aqui, mas não trabalhamos com nome. Mas é o mais velho nosso. Come uma paçoquinha. Já foi. Irmão, estragou. Eu sei que alguns aqui podem comer uma jaca que não estraga. Claro, conheço os irmãos aqui que tem, né? Mas estraga o apetite. Escute o que eu estou dizendo, irmão. Deus colocou em você uma fome e uma sede pela palavra. Só que na hora, ao invés da gente pegar a Bíblia, falar, eu vou aprofundar, aí a gente vai para a rede social, sabe? A gente vai para a TV, a gente vai bater papo, a gente vai... Não estou dizendo, não há nada de mal nisso, escute o que eu estou dizendo, não há nada de errado nisso, está tudo bem, tem hora para tudo isso, mas se você fizer isso no momento errado, vai acabar com o seu apetite. E aí aquele tempo que você teria para a Bíblia, você gastou no WhatsApp, aquela fome que você tinha, ou aquela mente liberada, sabe a madrugada, aquela hora que está tudo quieto na sua casa, que se você pegar a Bíblia, você vai assim, ouvir o Espírito Santo sussurrando. Mas você prefere ver meme do Instagram? Você prefere ver o vídeo? Cara, nada contra, eu gosto. Eu falo que um dos sinais que sua relação com a sua esposa está boa é que ela manda para você
no privado, alguns memes de indireta. Ele vive me mandando, só indireta. Mas não tem problema nenhum nisso, eu estou dizendo, toma cuidado, porque isso aí pode roubar a sua fome, seu apetite, estragar aquilo que Deus colocou. Então, quando o povo de Deus sai de Israel, do Egito, ele fala, vocês vão começar a comer só o que eu der. Maná. Nada mais, maná. E eles estão comendo maná. Aí daí chega uma hora que eles falam, queria uma carninha, né? Fala, olha, cuidado, é o maná que eu te dei. Aí eles vão comer uma carne. Come, a Bíblia diz, estando eles com as codornizes entre os dentes, morreram. Porque não era para comer aquilo. Era para ter comido o que Deus estava dando. Nem só de pão viverá o homem. Amém, irmãos? Nem só de pão. Você olha para a Bíblia e você vai encontrar homens que fizeram a diferença. Jesus, 40 dias de jejum. João Batista comia gafanhoto com mel silvestre. Daniel falou, eu mudo a minha alimentação, vocês vão ver que a gente vai ficar melhor. Essa coisa da alimentação está na Bíblia. E é sobre comer da palavra de Deus. Me alimentar do que Ele está liberando sobre a minha vida. Amém, irmãos? Em último lugar, para a gente poder orar. A última coisa que eu quero falar que acontece lá no cenáculo é comunhão. Cenáculo é o lugar da comunhão, da unidade. É o lugar da comunidade, o lugar do partir do pão, de compartilhar, de acordo e de concordância. Irmãos, uma das coisas que a gente assim custa aprender depois que converte, é que a comunhão não é uma opção para nós. Você já entendeu isso ou não? Você já entendeu? Você já entendeu que amigo você escolhe, família não? Amigo você escolheu, mas a família você não escolheu, não é? Se fosse para escolher, talvez tirava alguns lá do meio. Mas a família a gente não escolhe. E na vida com Deus é assim. É diferente. Sabe, irmãos, eu quero ser sincero com você. De vez em quando as pessoas cansam a gente. Cansa ou não cansa? Não dá vontade da gente assim entrar num lugar e fechar um pouco e falar, meu Deus, para de me ligar. Tem vezes, eu vou confessar aqui. Outro dia eu deletei mais de 50 conversas do WhatsApp sem ler. Deletei. Falei, quem precisar me liga, eu não vou ficar com isso aqui não. Tem hora que povo, gente cansa, gente. Cansa ou não cansa? Você não tem vontade assim de falar, não, é só eu e Jesus, vou entrar num quarto e acabou. Quero ficar quieto, porque gente dá trabalho. Ou você acha, irmãos, que isso é natural em nós? Não é. É por isso que Jesus teve que falar com Pedro, Pedro, você me ama? Amo. Cuida das minhas ovelhas. Eu tenho certeza que Pedro fez uma cara esquisita. Ele falou, vou falar de novo, Pedro. Você me ama? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Não tem outra coisa, não. Morrer, eu aceito morrer. Cuidar de gente. Pedro, você me ama? Vai lá, pastoreia os meus cordeirinhos. Ele muda as palavras, inclusive, você vai ver. Apacenta ovelhas, cuida dos cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, ele está falando, insistindo, comunhão não é uma opção para nós. É por isso, eu te digo, se você vem para um culto e não tem comunhão, você está perdendo o seu tempo. Porque a Bíblia diz que há coisas que nós recebemos no quarto secreto. Amém? Então existem coisas que Deus vai nos dar no quarto secreto. Você vai para o quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Há coisas que o quarto secreto te dá, que a comunidade não dá. Há coisas que você recebe num culto como esse. Há coisas que você recebe numa conferência, há coisas que você recebe numa célula, mas há algumas coisas da vida com Deus que você recebe na relação, na comunhão. É nisso. Enquanto eu me relaciono, a Bíblia diz que um ferro afia outro ferro. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que você também não é fácil, não. Fala para quem está do seu lado, você não é fácil, não, irmão. Ela falou, você é um ferro e você vai precisar de um outro ferro para afiar você. Que você é complicado. Fala para quem está do seu lado, eu vou ser uma bênção na sua vida. Eu vou testar você até o limite. Deus mandou. Irmãos, a comunhão é marca do cenáculo.
Então eu vou te dizer, não adianta você ficar sozinho gritando, Espírito Santo vem só para mim aqui. Ele não é exclusivo seu. Ele está dizendo, eu estou me movendo na comunhão. 120 reunidos, gente, 120 coladinho, 120 juntos, aqueles que não saíram do lugar, aqueles que ficaram conectados em comunhão. Eu imagino que não foi fácil, 10 dias num lugar, não podiam sair, usaram o banheiro ali mesmo. Eu sei lá o que eles fizeram, não foi fácil. Talvez tinha o irmão mais expansivo, o irmão mais quietinho, e assim, claro, existe sempre uma tretazinha, que existe na comunidade. Agora, eles não se largavam, e aí o Espírito Santo se manifesta. Eu gosto dos caminhantes de Emaús, porque a Bíblia diz, e vinham discutindo entre si. Discute, mas não larga. Nós podemos discutir, nós podemos brigar, nós não podemos largar. A comunhão é pré-requisito para a ação do Espírito Santo e Pentecoste na nossa vida. A Bíblia diz, onde estiverem 2 ou mais, o número 1 não vai aparecer nessas expressões de comunhão. Então Jesus pega o pão, ele parte o pão e ele diz, esse é o meu corpo. O corpo de Jesus não é o pão inteiro. O corpo de Jesus é o pão partido. É onde eu compartilho. A palavra comunhão do grego é a palavra koinonia, que é sobre compartilhar a vida. É sobre saber da sua vida. Alguém um dia falou comigo, pastor, isso não é da sua conta. Eu falei, não era, até você converter, até você virar crente. Agora você é meu irmão, nós temos o mesmo pai, e agora é da minha conta, irmão. E eu vou me meter? A não ser que você não queira morar no céu, porque nós somos tudo filhos do mesmo pai, mesmo sangue de Jesus, não tem como. A comunhão é o que a Bíblia diz, é o lugar onde ele se move. A Bíblia vai dizer no Salmo 133, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em... E aí o que acontece ali? E a Bíblia diz, ali onde? Ali na igreja? Ali na célula? Aonde que é esse ali? Na comunhão. E ele diz, ali o Senhor ordena a sua... O que é ordenar a bênção? Ordenar a bênção é Deus dizendo, eu libero a bênção. Na comunhão eu libero a bênção. E não só é ordenar, é dar uma ordem, mas é também organizar, colocar em ordem a bênção. Eu vou te dar bênçãos, e elas nessa ordem vão te abençoar, mas elas serão usadas para abençoar outros. Escute isso, a nossa relação com o Espírito Santo não faz sentido algum, se ela não serve para servir outras pessoas. Eu sempre duvido de alguém que diz, eis que te digo. E ela diz, eu profetizo, Deus falou comigo. E aí essa pessoa ouve tanto Deus, mas quando você vai ver a fundo, não se dá bem com o pai, não se dá bem com a mãe, não se dá com os parentes, não se dá com irmãos, não consegue perdoar, mas Deus falou. Deixa eu te dizer algo, o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. É um Cristo pronto a morrer pelo irmão, que o traiu inclusive. E morreu por nós, sendo nós inimigos. Ouça isso. Comunhão é sobre a ação do Espírito tão poderosa na minha vida, que eu consigo agora profetizar, olhando no seu olho. Você que fez mal a mim, eu te perdoei. Você que eu fiz mal um dia e eu te pedi perdão. É sobre essa relação. Não me venha com profecia. Sem uma vida de comunhão, nós não acreditamos nesse tipo de profeta aqui. Então o seu nível de comunhão define para mim o seu nível de profecia. Se você é profeta de fato, é porque você vive de fato em comunidade, em comunhão. Porque a Bíblia fala que os dons do Espírito são dados para um fim proveitoso. Os dons que nós recebemos são sempre para servir o irmão. E é isso e ponto. A vida em comunidade. Sabe o que eu acho maravilhoso? Você vai encontrar em Gênesis, o homem não tem pecado. Deus o fez à imagem e semelhança. Não há pecado. O homem sem pecado, ouça o que eu estou dizendo. Ele não tinha pecado ainda. E Deus falou, não é bom que ele viva só. Qual é o problema do homem para ele não viver só? Não é bom porque ele já pecou? Não, ele não tinha pecado. Eu imagino até Adão falando, mas o que aconteceu? Qual que é o meu problema? Ele falou, não é bom você ficar só. Não pequei, eu não fiz nada de errado. Mas escute,
Como é que você vai frutificar e povoar a terra sozinho? Não existe, Adão. Eu vou pôr alguém do seu lado. A frutificação, ouça isso, você quer ser frutífero? Aprenda a se relacionar. Relacionamento gera frutificação, relacionamento gera multiplicação. É o que aconteceu com Adão. Então, irmãos, nós podemos fazer parte do corpo de Cristo. Você pode vir aqui para uma reunião e dizer, eu me relaciono por obrigação, não aguento ver a cara daquele irmão. Você pode. Ou então você pode vir para uma conversa, para uma reunião como essa, e ser obrigado a ter comunhão, e tudo que você faz é encontrar defeito nos outros. Já viu? Ah, eu não me relaciono com aqueles irmãos que são muito falsos. Na igreja eles são uma coisa, lá fora eles são outra. Já viu? Não, pastor, é difícil. Eu até me relaciono, mas é só um grupo lá, porque a maioria nem me entende. É um povo muito complicado. Se Jesus pensasse assim, a gente estava enrolado. Sim ou não? Porque você é difícil, irmão. Você não sabe, não? Deve ter algum grupo aí no WhatsApp para falar de você. Você é difícil, é complicado. Então você pode ir para a relação para encontrar defeito em todo mundo. Você pode ir para a relação só por obrigação. Ou você pode ir para a relação com um propósito. Eu tenho um propósito. O seu José é puxa-saco? Eu tenho um propósito na minha relação com ele. Eu tenho um propósito. Sabe, eu termino com isso. A Bíblia fala assim, que é para a gente fazer de tudo pela unidade. Paulo fala isso, de tudo. E há um texto que ele é mal visto, mal interpretado, porque fala sobre suportar uns aos outros em amor. E aí parece que é assim, ó. Aquela irmã é insuportável, mas eu vou suportar ela em amor. Já viram? Normalmente quem fala isso é insuportável. É ela que tem complicações na sua vida. Normalmente fala, é muito difícil que as pessoas. Normalmente é a pessoa difícil que está falando. É assim normalmente, toma cuidado. E aí fala, vou suportar em amor esse irmão. É assim. Só que a Bíblia usa essa expressão não para dizer que você deve suportar essa pessoa insuportável na sua vida, como se fosse assim um fardo. Não, a Bíblia está falando para você ser suporte para ela. É diferente. Essa caneca, ela só está aqui porque tem um suporte aqui. Ó. Eu estou nessa plataforma porque tem suporte para mim. Ser suporte não é assim, eu te aturo, mas não gostaria de fazer isso. Não, é diferente. É mais do que isso, é muito mais do que isso. Há um pastor que eu amo, que ele disse que uma das traduções para a palavra suportar é rolamento. Eu achei isso maravilhoso. Sabe como aqueles rolamentos que a gente usava no carrinho de rolimã? Então ele fala assim, que uma das traduções que ele encontrou na raiz ali, é você pegar a pessoa e rolar ela para cima. Ainda que essa pessoa seja alguém que tenha me feito mal, alguém que eu não combino, o santo não bate. Ainda que assim, o que eu faço em amor não é ficar aturando essa pessoa, falar mal dela pelas costas, não. Eu ainda assim vou promover ela. É o que Jesus faz com Pedro. Pedro o traiu. Jesus fala, chama todo mundo e chama Pedro, hein? E ainda que ele tenha me traído, estamos juntos. Essa é a vida na comunidade. Então Jesus nos ensina que a Trindade é um. Ele nos ensina que quando ele vem para a terra, ele chama 12. Ele nos ensina que ele tem alguns amigos mais íntimos. E ele nos ensina que para enviar para a missão, ele envia 70. Quando Paulo fica cego, Deus fala, vai lá Ananias e resolve com ele. Quando Moisés não tem orientação, ele fala para Jetro, vai lá e fala com ele, porque existem coisas que nós só recebemos na relação. Se você não tem relação, você perdeu isso. E cenáculo está cada dia mais longe da sua vida. Amém, irmãos? O desafio do cristianismo vai ser então me relacionar com quem eu acredito que não merece. Aí sim, nós vamos ser crente de verdade. Cenáculo é um lugar simples, mas o posicionamento no cenáculo não é tão simples assim. Vai custar tudo de nós. E em nome de Jesus, quando a gente puder fazer isso, eu creio que esse avivamento que a gente está tanto esperando, ele vai vir sobre nós e vai permanecer sobre nós. Amém, irmãos? Vamos orar? Você pode ficar em pé? Nós vamos orar.